O Internacional evita falar publicamente sobre uma data de retorno aos jogos no estádio Beira-Rio. O momento agora é de cuidados, não apenas com declarações, mas principalmente quanto à questão financeira e à organização junto ao seguro. O cuidado é tamanho que até mesmo o Fantástico foi barrado de entrar dentro do Estádio Colorado. Mas a nova casa do Inter durante o Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana está definido e há alguns motivos para jogar em São Paulo e também no Alfredo Jaconi na Serra. E ainda a frase de Renato para o Sport TV repercute dentro do Beira-Rio. A gente vai falar sobre tudo isso. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso time e entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do Estádio Beira-Rio. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação e muito obrigado por todo mundo que respondeu a respeito aqui das legendas, tá? Gente, assim, eu entendo que teve pessoas que tiveram pessoas que não gostaram, né, da legenda, tá? Mas eu acho que é interessante para a questão de inclusão, eu acho que é interessante até para as pessoas que assistem ao conteúdo sem o áudio, não podem, às vezes, né, estar com o áudio, eu vou manter, tá? Se por um acaso, no meio desse trabalho todo, dos conteúdos todos, a gente acabar daqui a pouco vendo que não é interessante, aí eu tiro, beleza? Porque a legenda automática do YouTube, ela acaba, às vezes, errando palavras, às vezes dando... as sílabas que eu falo daqui a pouco se tornam uma outra palavra que não existe, não faz sentido para a pessoa que está assistindo. Então eu vou manter a legenda, beleza? E agradeço demais para todo mundo que entrou em contato comigo, me mandou mensagem, principalmente agradecendo pelo fato de ter a legenda, porque aí facilita muito para a galera ler, tá? Vamos lá, gente, vamos lá. Ontem houve uma entrevista, né, do Renato para o Sport TV, para o Roger Flores, inclusive, né? E algumas palavras do Renato, elas dão a entender talvez o posicionamento do técnico gremista e talvez o que o rival vai buscar agora no dia 27 de maio, na reunião, né, no congresso técnico em que os clubes estarão envoltos com o futuro do Campeonato Brasileiro, o futuro do calendário, principalmente a partir dessas rodadas que foram adiadas e de clubes que têm jogos em atraso. O Renato, por exemplo, ele disse o seguinte, que ele é a favor da paralisação, né? Ele foi a favor da paralisação e que ele acha que este ano não deveria ter rebaixados, que os clubes da Série A deveriam todos ficar na Série A, sobe 4 e aí depois no ano que vem se vira para resolver a parada, né? E óbvio, né, que o Inter pensou, não só viu a entrevista e as declarações do Renato, mas também entende que isso não vai ser possível, né? Que isso não vai ser atendido pelos clubes da CBF, muito menos na questão do rebaixamento e da organização do campeonato, menos ainda na questão de os clubes gaúchos, né, não caírem para a segunda divisão. Então, assim, o Inter entende que precisa competir. O Inter entende que tem de se preparar agora nesse período em Itu, porque vai chegar o momento em que os clubes ou que as decisões vão ser tomadas e não vão em nenhum momento levar em consideração a questão humanitária. E vão levar a questão esportiva, vão levar a questão do negócio futebol e tudo que envolve o Campeonato Brasileiro. Já não queriam parar, né, o campeonato. Imagina a questão de descenso. Então, muito claro para o Inter, no bastidor, de que não vai, né, haver possibilidade nenhuma dessa repercussão, aí, ou mesmo com a repercussão da entrevista do Renato, não haver rebaixamento, tá? O Inter escolheu suas casas.
E aí eu vou botar suas casas, porque eu quero falar dos próximos jogos em que o Inter é mandante, seja no Campeonato Brasileiro, seja na Copa Sul-Americana. O lance é o seguinte, tava o Novelli Júnior, lembra? Que a gente falava várias vezes aqui que a tendência é que fosse lá. O Novelli ele foi aprovado pela Conmebol, em Itu. Só que também os outros estádios foram. O Heriberto Rio se foi, o Alfredo Jaconi foi, a Arena Barueri já era. Então o Inter tinha um leque de opções e pensou, qual é o melhor? E nesse contexto de qual é o melhor, optou-se por Barueri em São Paulo, porque o Inter já jogou lá, porque o Inter conhece a estrutura, porque o Inter sabe que em termos de cabine de imprensa, em termos de internet, não só gramado, né, todo o contexto, operação do jogo, lá é bom. O Inter não conhecia o Novelli Júnior, a ponto de saber assim, ó, a operação do jogo vai por esse lado, esse lado, esse lado. Então, como precisa ter uma boa operação do jogo, porque o Inter é o mandante, o Inter é o responsável pelo jogo, o Inter optou pela Arena Barueri. Outro ponto, se o Juventude poderia ter a cedência do Alfredo Jaconi agora para o jogo contra o Delfim, por que não o fez contra também o Belgrano? Porque daí o Inter perderia um dia de preparação. Por exemplo, jogar no dia 28 em Barueri faz com que o Internacional se desloque de Itu para Barueri no dia do jogo. O jogo, vamos supor, o jogo for 4 da tarde, o Inter sai de manhã, meio-dia, almoça lá e está resolvido. Se fosse no Jaconi, o Inter ia ter que sair para jogar no dia 28, no dia 27. Ou seja, teria que ter um treino leve no dia 27. Perderia o dia 27 e o dia 28 de treinamentos. E mais o dia 29, porque aí vai ter que voltar, mais aí um treino leve e tudo mais. Então, nesse contexto de calendário, nesse contexto de preparação, o Inter entendeu que o primeiro jogo tinha que ser lá em São Paulo. Também tem a questão da logística, nós já falamos sobre isso, né? São Paulo, Salvador, São Paulo, Bolívia é muito mais rápido do que São Paulo, Alfredo Jaconi ou base aérea, daí vai para São Paulo, daí vai para Bolívia e uma série de questões. Então o Inter vai a São Paulo, se fecha lá, vai treinar em 2 turnos boa parte do tempo e aí se prepara então para essa sequência. 28, Belgrano. Primeiro, Vitória em Salvador. Dia 4, Bolívia, lá em Tarija. Cara, é difícil de falar, eu não consigo falar tão bem espanhol. Mas o Real Tomayapo. E aí, quando ele volta, no dia 5, ele volta para Itu. Ele fica ainda um tempo em São Paulo para depois descer ao Rio Grande do Sul e jogar no dia 8 contra o Juventude. Dia 12, pelo menos está marcado a data base que a CBF colocou, dia 12 de junho, o Inter manda contra o Corinthians o jogo em Criciúma. Porque no dia 12, pelo menos agora, neste momento, o Juventude também tem um jogo no Alfredo Jaconi como mandante. Ou seja, não dá para jogar no Alfredo Jaconi, vai jogar em Criciúma. Beleza? O Inter não está falando abertamente sobre um dia, sobre uma data precisa. Em tal mês ou em tal dia nós vamos voltar ao estádio Beira-Rio. Mas existe uma perspectiva e uma expectativa de que em agosto possa jogar. O Inter estima 60 dias para que o estádio esteja em condições normais. E aí aqui eu falo condições normais em que sentido? Primeiro, gramado. O Inter acredita que em 45 dias, com o novo plantio da grama de inverno, mais a expectativa de a areia, né, a terra da grama ali, onde vai a grama do gramado, já tenha diminuído a umidade também. Então que em 45 dias o gramado esteja a pleno, 100%. Nesses 45 dias o Inter vai limpando, o Inter vai trocando
equipamentos que foram danificados, o Inter vai fazendo novos testes, o Inter vai organizando sua questão financeira e principalmente a questão com o seguro. Com a questão do seguro que o Beira-Rio tem. E eu já trago para vocês aqui muito tempo essa questão do seguro. O Inter vai, claro, pleitear valores com o governo federal, vai pleitear valores com a CBF, o está fazendo, inclusive, mas o seguro que o Beira-Rio tem vai cobrir alguma parte dos custos que o Inter terá. Tanto que a preocupação com o seguro é tamanha que o Fantástico quis fazer uma matéria dentro do estádio Beira-Rio e foi negado pelo jurídico do clube. Então, se sabe que o Inter tem esse não é deadline, né? Mas se a gente pegar basicamente, a gente está no fim de maio, todo junho e todo julho. Em agosto, em algum momento de agosto, o Inter voltaria a jogar dentro do estádio Beira-Rio. Eu não quero ser otimista e muito menos pessimista, mas em cima de tudo que eu converso, em cima de prazos e datas que a gente vai falando e colhendo, eu iria para setembro e não agosto. Mas que bom, né? Que a gente tem talvez uma perspectiva para voltar à arquibancada, né, do estádio Beira-Rio e da nossa casa. Valeu? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. A gente vai conversando muito. Hoje à tarde tem um evento entre os clubes aqui de Porto Alegre e o governo estadual. Eu vou estar lá e eu te trago toda a repercussão do lançamento, né, dessa campanha que está sendo feita e principalmente, né, organizada agora em prol das pessoas vítimas das enchentes. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Tchau.